A paganização do cristianismo. Bom dia, classe Esperança, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, hoje a nossa aula é sobre a paganização do cristianismo. Pera aí, Jace, o que é paganização? Eu procurei no dicionário e significa assim, que paganização vem do verbo paganizar, que é tornar-se pagão, agir como pagão. Aí eu falei, peraí, o que é pagão? É aquele que não foi batizado ou ele é adepto de qualquer religião que não adota o batismo, que adota o politeísmo. Aí eu fico complicado, né? O que é politeísmo? É o sistema ou crença religiosa que admite mais de um Deus. Então é o seguinte, nós estamos estudando a história da igreja, nós vimos quando ela surgiu, né? E como ela se espalhou pelas cidades, pelos povos daquela época. Nós vimos que a igreja ela foi bastante perseguida, só que aí a gente viu que essa perseguição naquele período teve uma pausa. E foi quando Roma resolveu criar a própria religião, que é a religião católica apostólica romana. E nós vamos ver hoje que isso teve o lado positivo, mas teve muito lado negativo também. Porque eles não seguiam a palavra de Deus. Eles não seguiam corretamente os princípios de Deus para todos nós. Então eles começaram a misturar as coisas. Eles pegaram muitas das coisas das crenças dos deuses deles e colocaram dentro da igreja. Então a gente vai ver aí o que aconteceu, o que foi bom e o que foi ruim. E essa paganização foi o lado ruim da história. Mas, como a gente sabe que a porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor, sempre teve aqueles que continuaram firmes, buscando a Deus de forma verdadeira, acreditando na palavra, e não deixou que isso se transformasse em algo que a gente falasse assim, peraí, cadê Deus nisso, né? E a gente hoje tem acesso à palavra do Senhor porque muitos lutaram para isso. Então eu gostaria muito que vocês prestassem atenção na aula de hoje, porque não é uma aula fácil, mas é uma aula que se a gente prestar atenção, a gente vai entender, tá bom? Mas antes, vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, eu entrego na Tua presença esta aula, a cada aluno, a cada pessoa que está assistindo. Que o Senhor possa abrir as nossas mentes para nós possamos entender o que Tu queres nos ensinar. Que eu possa ser o Teu instrumento para levar a Tua palavra a cada um. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Este é o nosso versículo para memorização. Eu vou ler uma vez e a segunda vez eu vou ler pausadamente para vocês repetirem comigo. Pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante e por isso não se envolve em negócios da vida civil. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Agora eu vou ler pausadamente e vocês vão repetir comigo. Pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante e por isso não se envolve em negócios da vida civil. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. A vitória do cristianismo sobre a perseguição foi conquistada tão somente pelo amor, persistência e fé dos cristãos. O Império Romano não resistiu e cedeu ao cristianismo. Não poderia ser diferente, porque, como já vimos,
o Senhor da Igreja afirmou que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que se encontra em Mateus, capítulo 16, versículo 18, parte B. Com essa vitória, ocorrida durante o governo de Constantino, aos poucos os costumes romanos foram sendo influenciados pelo Evangelho. Algumas grandes conquistas desse período foram: primeiro, restauração de todos os templos cristãos. Os templos cristãos atacados durante o período de perseguição foram restaurados e reabertos, e alguns dos que foram completamente destruídos foram reerguidos. Segundo, os obreiros cristãos e as igrejas foram isentos de pagar impostos a Roma. Então, a partir daquele momento, os obreiros e as igrejas não precisavam mais pagar impostos para Roma, porque tudo que se fazia naquela época tinha que pagar o imposto para Roma. Terceiro, o primeiro dia da semana, o domingo, foi proclamado em todo o Império Romano como dia de descanso e adoração. Quarto, a crucificação foi abolida em todo o Império Romano. Os romanos passaram a não mais usar desse recurso como forma de castigo para os condenados por crimes considerados graves ao império. Quinto, o infanticídio foi proibido em todo o Império Romano. Antes da influência do cristianismo, era comum no Império Romano o pai matar por asfixia ou abandonar para que morresse um filho ou filha que não fosse do seu agrado. As crianças abandonadas eram muitas vezes recolhidas por estranhos que as criavam para mais à frente vendê-las como escravos. Foi o cristianismo que acabou com essa prática no Império Romano. Que triste, né? Muito triste isso, o pai matar os filhos. E muitas vezes elas eram abandonadas e lá na frente viravam escravos. Muito triste isso. Então, isso foi uma vitória que acabou, né, com o infanticídio, que é a morte de crianças. Sexto, a escravidão foi aos poucos abolida no Império Romano. Devido à influência do cristianismo, os escravos ganharam direitos que antes não tinham. Por exemplo, poderiam acusar seus senhores de maus tratos e pedirem emancipação. O que é emancipação? É o direito de serem livres, de terem os seus direitos sem precisar de ter o senhor, que no caso era a pessoa que mandava nele. Assim, aos poucos, as condições de vida dos escravos foram melhoradas, até que finalmente a escravidão terminou, totalmente abolida no Império Romano. Porém, o cristianismo acabou sofrendo um processo terrível de paganização depois que foi proclamado como a religião oficial do Império Romano. Se o diabo não conseguiu destruir o cristianismo por meio das perseguições, sua nova estratégia foi enfraquecê-lo espiritualmente por meio da ligação entre igreja e Estado. E o primeiro grande exemplo disso foi o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana, fruto da proclamação do cristianismo como religião oficial do Estado, que na época era o Império Romano. Os efeitos da paganização nos cultos e na doutrina. Os efeitos desastrosos dessa introdução de falsos cristãos na igreja oficial começaram a ser vistas nos cultos. As reuniões passaram a ser esplendorosas, com igrejas ricamente ornamentadas, mas eram espiritualmente vazias, frias. Faltavam sinceridade e fervor na adoração. Em seguida, a igreja oficial passou a introduzir em seus cultos cerimônias e costumes próprios do paganismo. Antigas festas pagãs passaram a ser celebradas na igreja oficial,
mudando apenas o nome. Por exemplo, no ano 405 d.C., os ídolos próprios do paganismo começaram a entrar nas igrejas. A Igreja Católica Romana instituiu o uso de imagens de santos e mártires do passado nos templos para serem reverenciados, isto é, adorados. Os pagãos convertidos ao cristianismo adoraram a ideia. A adoração a Maria, mãe de Jesus, foi instituída para substituir a adoração às deusas pagãs, Vênus e Diana. Os pagãos sentiram-se em casa. O ancião ou pastor passou a ser chamado de sacerdote, como nos cultos pagãos. Ele tornou-se um mediador entre o povo e Deus, enquanto a Bíblia ensina que o ministro de Deus é apenas um instrumento dele para orientar o seu povo, e que o único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Todos nós temos livre acesso a Deus por Jesus Cristo. Então, eles achavam que para ter acesso a Deus tinha que ser por meio do sacerdote. E a gente sabe que não é assim. A gente pode orar e falar com Deus a qualquer momento. E os nossos pastores, eles servem só para nos instruir, para nos ensinar a verdade. Outras doutrinas falsas e pagãs foram criadas nesse período, como o purgatório, o culto aos mortos, como o dia de finados, o celibato obrigatório, a história da virgindade perpétua de Maria, que não tem base bíblica alguma. Para que o povo não pudesse contradizer esses ensinamentos falsos, a Igreja Católica Romana proibiu o povo de ter acesso à Bíblia. Ler a Bíblia era proibido. Só a Igreja Católica Romana poderia liberar a leitura da Bíblia e somente para clérigos, ou seja, pessoas que faziam parte do clero, os sacerdotes. E mesmo assim, os exemplares da Bíblia nessa época eram apenas em grego, hebraico e aramaico, e principalmente em latim, adotado como língua oficial da Igreja. Aliás, as missas, nomes dados aos cultos romanistas, passaram a ser totalmente em latim. A Igreja oficial passou a ser uma máquina política. Com o fim do Império Romano, a Igreja Católica Romana proclamou a si mesma como sendo um Estado hierarquicamente superior a todos os governos. Ela passou a deter também a maior parte das terras da Europa e a influenciar governos, empossando reis e tirando a legitimidade de outros reis. Enquanto o ideal da igreja era transformar o mundo, a igreja oficial estava sendo dominada pelo mundo. Romanos, capítulo 12, versículo 2, estava sendo esquecido, que diz assim: não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Em vez da igreja influenciar o mundo, ela estava sendo influenciada por ele. É importante frisar que, apesar de tanta lama ter entrado na igreja oficial, ainda havia servos de Deus que se mantinham fiéis no meio de tanta corrupção. Muitos deles, durante os séculos, foram entrando em choque com a igreja oficial, que chegou ao ponto de instituir a chamada Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, para tentar inibir quem pensasse de forma diferente da igreja oficial. Centenas de milhares de cristãos verdadeiros foram mortos pela Inquisição, mas sua mensagem surtiu efeito mais à frente. É o que veremos nas próximas lições. Bom, meninos, então nós vimos aí o que aconteceu naquela época, muitas coisas boas, né? No sentido de abolir a escravidão,
no sentido de reconstruir os templos, no sentido de acabar com infanticídio, que era a morte de crianças. Mas também nós vimos o lado ruim, né? Que eles não adoravam a Deus, a Jesus. Eles colocavam outros para serem adorados. Eles colocavam as pessoas que já morreram, os mártires, como a gente já estudou antes. E aí ficou uma mistura de adoração, né? Colocaram Maria como uma pessoa que deve ser adorada sempre, e a gente sabe que o único que deve ser adorado é Jesus. E muitos não tinham acesso à palavra do Senhor, não tinham acesso à Bíblia. E aí eles aceitavam tudo que eles falavam. E aí teve vários problemas devido a isso. Mas Deus, ele é justo. E sempre teve aqueles que acreditaram na palavra do Senhor, mesmo sabendo que era difícil o acesso, mas não deixaram de adorar a Deus. E aí a gente vai ver nas próximas aulas o que aconteceu depois disso, né? A gente vai falar sobre um pouquinho sobre a Inquisição. Foi um período bem complicado que a igreja passou, que as pessoas daquela época passaram. Mas a gente vai ver que depois disso, homens verdadeiros que seguem realmente a palavra de Deus, que creem em Jesus, se levantaram e levantaram a bandeira da palavra, a bandeira do evangelho. Tá bom, meninos? Então, assim, eu peço que vocês continuem prestando atenção nas aulas. Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar para mim, pode perguntar para a Nayane. Tem os nossos pastores, tem os nossos líderes que estão à nossa disposição. Não deixem de assistir a Escola Bíblica Dominical. Vocês estão aprendendo coisas novas e vocês vão se tornar jovens que sabem muito, que têm conhecimento, que não vai ser qualquer coisa que vai enganar vocês, não. Tá bom? Então, eu deixo vocês na paz do Senhor, que vocês tenham um domingo abençoado. Até a próxima. Tchau.